não justifica a gente quebrar leis do direitos e garantias de todo mundo pra pegar um filho Mas da é que puta, essas leis, entendeu? elas não foram quebradas nesse caso. Era um instrumento que estava sendo Mas esse usado negócio em do cara diversos casos. auxiliar o promotor e direcionar o promotor pra ele acusar de um jeito que pra ele seria mais fácil julgar o cara culpado. Isso não é um problema? Pra mim parece um pouco um problema. Aí a gente continua aqui no raciocínio. No caso do Lula, você teve as provas, assim como no caso do Flávio Bolsonaro, eu estava explicando. Então você teve a coleta de provas, ela resultou numa decisão do então juiz de primeira instância, Sérgio Moro, uma decisão que foi mantida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, por 3 julgadores absolutamente independentes, é outro tribunal, com base naquelas provas. E, além do mais, eles aumentaram a pena contra o Lula. Quer dizer, o Sérgio Moro, na verdade, ele foi brando no caso do triplex do Guarujá. Aliás, o TRF4 aumentou também no caso do sítio de Atibaia. Sim. O sítio de Atibaia, o Lula foi mais de 111 vezes, né? 111 ficou o número conhecido porque era a quantidade de vezes que eles monitoraram os agentes de segurança do Lula e tal, que estavam lá naquele momento. Então ele usufruiu uma mansão customizada pelas empreiteiras do Petrolão. E isso ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não até a visitar o triplex, que ele tem a foto lá dele com o Léo Pinheiro, com o empreiteiro da Petrobras, uma empresa que está com contrato público com o governo do grupo político dele. E o sujeito está lá visitando um apartamento para uso pessoal. Isso já é imoral por si. Sim. Né? Fora, evidentemente, todas as questões criminais que foram apontadas. Agora, o que é o ponto aí é porque, assim, se a gente vai direto para esse assunto, né, a gente cai na tentativa de apontar como criminoso aqui e aqueles criminosos sobre os quais houve provas, eles ficam esquecidos em relação aos crimes que cometeram. Então você teve a revelação aí dessas mensagens, etc. Só que mesmo essas mensagens atribuídas aos investigadores e ao juiz, elas não revelam nenhuma fabricação de prova ilegal. Você não tem nada disso. E você, como apontaram os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, você não tem ali uma intenção e uma ação deliberada para prejudicar alguém com uma manipulação de prova no processo. E aí ele pega o histórico de todas as decisões dos tribunais internacionais para dizer justamente que a suspeição só é declarada quando você tem algo assim nesse sentido. Então eles pegam, geralmente são ilações que eles fazem a partir de um conteúdo não autenticado, que eles dão a interpretação mais negativa possível e tal, para fingir que aquilo adulterou algo no processo e que o sujeito só foi condenado por causa disso e não pelas provas que foram coletadas independentemente de qualquer coisa. Então, se o sujeito errou, evidentemente você pode encontrar ali zonas cinzentas que demandam uma interpretação e essa interpretação poderia ser feita com base num processo lícito, com base numa autenticação daquele conteúdo para ver qual é a margem e ver o que deve ser feito, não deve ser feito. Agora você também não tem uma lei que proíbe o diálogo, tanto que os ministros incorrem nisso o tempo todo, de maneira igual ou pior, e às vezes a gente tem conteúdos verdadeiros que não estão sob nenhuma falta de autenticação, como o caso do Gilmar Mendes, por exemplo, ligando para um governador lá da região centro-oeste, depois que ele foi alvo de uma operação, falando que loucura isso e tal, não sei o quê. Aí o governador falou, pô, foi uma decisão do Toffoli. Aí, não, vou conversar com o Toffoli. Então, vou falar com ele. Você tem a ligação gravada, porque o Aécio Neves era investigado, esse governador era investigado, então o Gilmar caiu na escuta dele. Você tem o caso do Aécio Neves, que era investigado, e aí o Gilmar caiu na escuta do Aécio Neves, e o Aécio Neves pedindo para o Gilmar um favor político, que era para o Gilmar falar com um senador, para o senador votar de acordo com o interesse do Aécio na lei de abuso de autoridade, essa que tem um nome bonito, mas que estava lá justamente para tentar blindar a classe política. Você imagina que é um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo politicamente, mas com o peso da caneta, porque é ele que julga os parlamentares. Você imagina que receber vota daquele jeito e tal, acho melhor e tal, não sei o quê. Você vai ficar assim, melhor votar, né? Vai que ele abre um processo contra mim aí, porque eu tô com o rabo preso, porque eu sou político, né? Então, quer debater
até onde podem ir os julgadores, quais são os limites e tal. Vamos debater o Poder Judiciário todo, vamos debater o STJ, por exemplo, que tem filhos de ministros com escritórios de advocacia, e aí o cliente bilionário que tem uma empresa que é alvo de um processo, ele escolhe lá o escritório do filho do ministro, que ele sabe que tem influência sobre a decisão do papai. O filhotismo, como se diz, e tem uma desembargadora que denunciou isso muitas vezes. Então, você tem ali um material que ele carece de autenticação e que pode ter ali uma zona cinzenta. Não quer dizer que... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, Monark, só para... Eu entendo o que você está querendo dizer. Pode falar. Porque a gente precisa contextualizar, porque a desinformação, ela afasta os fatos, né? Então a gente precisa dizer... Eu não tô nem querendo dizer que, pelo que a gente sabe do Moro, o Lula é inocente. Não é isso que eu tô querendo dizer. É totalmente o contrário. Não é o contrário, na real, mas não é isso que eu tô falando. Você vai chegar onde eu vou concluir. Pode falar. O que eu tô falando é que, infelizmente, pela forma com que o Moro conduziu as coisas, deu brecha para ter suspeição sobre o trabalho dele. Aí eu faria um ajuste. Esse tipo de acontecimento, ele pode ter... sido usado como mais um recurso para que houvesse a campanha da Frente Ampla pela impunidade. Mas ela existia já desde antes dessas mensagens. Sim, mas todas as articulações ali, né? E tal. Não, pois é, mas é um ponto supostamente fraco, que nem sequer foi aproveitado formalmente. Mas é óbvio que você dá margem. E, obviamente, ele foi aproveitado de uma maneira geral. Se não foi fosse juridicamente, formalmente. Do Intercept aí, não tinham talvez conseguido descartar todo o julgamento do Moro, assim como eles fizeram. Serviu para fortalecer toda essa campanha de você varrer a sujeira para debaixo do tapete. E, obviamente, você, diante de uma questão tão sensível, o ideal é você evitar dar qualquer margem para aquelas pessoas que agem dessa maneira. Agora, é que mesmo tendo havido, as provas são verdadeiras, não deveria estar acontecendo a sabotagem e tal, e ninguém precisa compactuar com todas as decisões, compactuar com determinadas conversas, compactuar com qualquer coisa que tenha ali uma zona cinzenta. Quer dizer, você tem... porque assim, Monark, tudo no Brasil, o alvo de uma acusação é sempre muito genérico, né? Então você tem... acusação à imprensa, acusação à Lava Jato e tal. E a Lava Jato ela teve uma importância geral de recuperar bilhões de reais roubados. E não quer dizer que não tenha havido erros na investigação. E assim como houve erros, por exemplo, na CPI da pandemia, e foi uma investigação crucial. Porque, por exemplo, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Covaxin, ele foi cancelado por causa dos holofotes jogados sobre as irregularidades. Sair do erário, sair dos cofres públicos, 1 bilhão e 600 milhões de reais, com 45 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais de pagamento antecipado para ser feito num paraíso fiscal, e sabe-se lá no bolso de quem, e é isso que uma investigação deveria apontar, iria parar esse dinheiro. Porque tinha empresas que não estavam no contrato inicial, e aí um servidor de carreira, que não é do grupo político, que se apoderou da máquina pública, foi colocando os seus apaniguados, ele falou, opa, eu não assino isso aqui. E aí que veio à tona o caso. Foi o Luiz Ricardo Miranda, que é irmão de um deputado, aí levaram para o Bolsonaro disse que ia avisar a polícia, não avisou, falou com o pessoal da própria pasta, que eles tinham tentado contornar, porque todo mundo se tornou suspeito. Então... Caralho, que sujeira absurda. Muita sujeira. Até perdi o fio da meada aqui do que a gente estava E o Dallagnol, que agora está indo político, virando político, o que você está achando desse movimento? Você acha que é tipo para compor uma base para o Moro vindo presidente? Eu acho que o Deltan Dallagnol, ele pode compor uma base com o Moro, pode ser uma parceria aí, ele pode ter isso em mente e tal, mas acho que independentemente disso, ele sempre se mostrou atravessado por esse ideal de combate à corrupção, etc., e ele sofreu todas as retaliações. Eu entendo, na minha análise, que ele sofre as retaliações pelos seus acertos, não pelos seus erros. Eu lembrei, o fio da meada era justamente isso, né, sobre os erros e tal, que erros acontecem durante uma investigação, e esse que é um ponto crucial, em relação ao esquema de uma magnitude imensa. Você imagina que a Odebrecht, por exemplo,
Me lembra aqui onde é que eu estava, só para eu fazer uma analogia. Ela negou durante meses, não sei se chegou a anos. Eu fiz um monte de textos irônicos em relação às notinhas da Odebrecht. Nego veementemente participação. Aí saía toda semana, negamos. Quer dizer, foi preciso encurralar a empresa, porque o esquema era internacional de lavagem de dinheiro, doleiro e tal. O dinheiro ia para fora, para voltar, para ir para o bolso do político. Então, para você... Os caras eram bons nessa porra, né? E aí teve que ser preso por determinação do Sérgio Moro. O Marcelo Odebrecht, várias vezes, estendida a prisão preventiva, aí os ministros do Supremo não gostam, prisão preventiva, estendida e tal, não sei o quê. Quando é traficante, eles não se importam muito. Mas quando é tubarão da política ou do empresariado, só que, se deixar o cara solto, ele destrói provas, e tinha indício de tentativa de destruição de provas. Tem lá até o caso do cara que acompanhou o Marcelo até o banheiro para ele não se separar do celular, porque senão ele podia ter jogado fora o celular e dali tiraram muitas mensagens. Então você deixa um cara desse solto, ele tem uma fortuna, ele tem poder, ele tem os contatos, ele pode coagir testemunha, pode comprar, pode destruir prova e tal. Então, eu estava voltando aqui, é uma magnitude tão imensa que para você desbaratar isso tudo, você vai cometer erro para um lado, erro para o outro e tal. E quando você sente que o sistema todo está contra você, que as suas ferramentas são muito pequenininhas e tal, que é uma lentidão tremenda. Outra coisa que falam a respeito do caso do Lula é que eles fingem que todas essas mensagens e tal, é tudo sobre o caso do Lula, né? Quando, na verdade, você tem uma força-tarefa com 1000 processos e o cara estava lá pedindo esclarecimentos sobre questões processuais e tal, e nisso pode ter surgido conversa sobre questões que aí envolvem essa interpretação de até onde deve ir ou não. Agora, o Barroso chamou de pecadilhos, no máximo, por exemplo. Falou, olha, eu fui advogado. Isso é a coisa mais comum do mundo do advogado, querer se reunir com o juiz, a parte e tal. Você vai até certo ponto, teve um juiz aqui que vetou, outro que deixava, não sei o que, faz parte da tradição, não tem uma lei que proíbe exatamente isso. Enfim, você tem aí todas essas margens que, evidentemente, são usadas por todas as correntes, mas é isso, as provas estavam lá e os erros não fazem com que elas desapareçam. Não anulam. Não inocentam as pessoas, né? Não inocentam as pessoas, mas eles tentam usar de uma maneira como se inocentasse e como se a conclusão cabal, lógica, incontornável fosse da suspeição. Quando, na verdade, você vê muitas decisões brandas que foram aumentadas por parte do próprio Sérgio Moro. Ele aliviou barra de mulher, por exemplo, Adriano Anselmo, Sérgio Cabral, acho que a Cláudia Cruz também, do Eduardo Cunha. Teve uma série de coisas que foram deferidas para as defesas dos alvos da Lava Jato. Então, assim, as condenações, elas foram baseadas nas provas. Foram brandas, elas não foram abusivas. Não, em primeira instância não foram abusivas, sem dúvida. E nem segunda, né? Porque assim, tudo foi esmiuçado, havia muito holofote em cima. Você tem divergências a respeito de dosimetria. Aqui ocorreram 30 atos de lavagem de dinheiro ou é apenas um que conta quando se repete? Tal. Você tem esse tipo de discussão e tal. E muitas brechas, né, no Brasil para as interpretações variarem e muito ataque político também no fundo disso tudo. Mas enfim. O Lula ele pode voltar a ser julgado, a ser... Não, ele ainda responde a vários processos. Sim. E ele não foi declarado inocente como o petismo fica tentando fazer parecer. Sim. O que aconteceu, aí eu volto para aquele exemplo lá do Flávio Bolsonaro. Teve vários casos de criação de regras para ajudar todos esses políticos. Uma das coisas que foram usadas, no caso do Flávio, tem essa questão do foro privilegiado. No caso do Lula e de vários outros, como Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais, você transfere casos que envolvem qualquer coisa de campanha. Então, o delator falou que ele pagava propina para o sujeito, a investigação foi lá, corroborou a delação, que é uma coisa que às vezes até os ministros de Tribunal Superior omitem, eles falam assim, não, só tem aqui a colaboração premiada, delação não é prova e tal, mas quando você vê lá o material, tem a investigação, ela aconteceu, corroborou o ato delator, mas eles fingem que não, e aí vale a canetada, voto assim porque eu quero, entendeu? O que você está dizendo é que tem toda uma... Os caras investigaram tudo, chegaram a uma conclusão, o delator ele só atestou aquilo ali que já tinha sido... Não, na verdade, muitas vezes, geralmente, né,
Claro que você tem uma investigação e tal, mas quando você pega algum figurão e ele conta mais, você tem novos caminhos abertos por ele. E aí a investigação vai atrás. Obviamente você pode ter algum caso em que só tem a palavra do delator, a investigação não conseguiu corroborar aquilo que ele disse materialmente. Mas em muitos casos consegue. O cara fala, pagava isso e tal, se você procurar a câmera de vídeo do restaurante e tal, se você vir na conta bancária e tal, a gente tem um banco que depositava não sei aonde, se você rastrear e tal, você vai encontrar. A investigação vai e encontra. E aí chega um ministro de Tribunal Superior e fala assim, não, aqui só tem a palavra do delator. Só que tem lá a prova. Entende? E aí, não tanto é só a palavra do delator, é a palavra somada à investigação. Somada à investigação. Palavra, baseada na palavra. O que eu estou dizendo é que não tem nenhum filtro para a decisão de ministro de Tribunal Superior. Eles votam de acordo com o que eles querem e eles mentem muitas vezes para que isso aconteça.